a Polícia Federal, que decidiu indiciar, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 inquéritos, o que apura a venda ilegal de joias no exterior e o que investiga a falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19. O pedido de indiciamento do ex-mandatário, segundo apurou a coluna com fontes da cúpula da Polícia Federal, foi concluído e deve ser remetido à Procuradoria-Geral da República nos próximos dias. Além de Bolsonaro, outros aliados e auxiliares do ex-presidente também estão nessa lista de indiciamentos, né? Entre eles, os advogados Fábio Weingarten e também Frederico Assef. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele também deve ser indiciado. O militar que foi peça-chave nesses inquéritos, a gente comentou muito, inclusive, sobre essa ferramenta, né, o Fishing Expedition, né, período de tempo que eles mantiveram o Mauro Cid preso até conseguir essa confissão. É justamente sobre isso que a gente conversa agora. Eu quero te ouvir, Paula Marisa, porque ainda ontem nós falamos sobre a questão da Polícia Federal, desse aparelhamento e até de alguns milhões que foram descontingenciados. Saiu a palavra certinha, que bom. Então, esse recurso milionário que foi liberado para a Polícia Federal às vésperas dessa decisão de indiciar Bolsonaro. Acredita que isso possa ter algum tipo de relação ou só mais uma coincidência? É impressionante que eu lembro quando aconteceu aquele problema entre o Bolsonaro e o Moro, que o Moro sai do governo e ele diz que sai porque o presidente estava interferindo na Polícia Federal. E agora a gente está vendo, notadamente, a Polícia Federal tendo, infelizmente, eu fico muito triste de dizer isso, mas essa guinada lulista. Tanto que o chefe ali da Polícia Federal, ele é bem esquerdista, da Polícia Rodoviária Federal também, né? E uma instituição que deveria ser uma instituição de Estado, afinal, quem mantém, quem sustenta a Polícia Federal somos nós, os pagadores de impostos, ela deveria defender os interesses do povo, do Estado, e não do governo, não do PT, que infelizmente é o que a gente está vendo acontecer. Em um país onde a gente tem o crime organizado cada vez mais forte, infelizmente, a gente está vendo aí a criminalidade aumentar também, infelizmente, problemas com fronteiras, corrupção, inclusive alguns escândalos de corrupção voltam a ocupar diariamente os noticiários brasileiros, eles estão gastando a sua estrutura, o seu tempo, tudo isso custa dinheiro do pagador de impostos para investigar carteirinha de vacina. Isso é uma piada de extremo mau gosto. Então, agora a gente teve esse indiciamento, que a gente sabia que já ia acontecer, e que começou lá com a prisão do Mauro Cid. Eles pegam alguém perto do Bolsonaro, prendem essa pessoa, quebram os sigilos, obviamente, para buscar qualquer indício de alguma coisa que possa parecer para o público em geral algo grave. Então, eles inventaram um não escândalo, porque isso é um não escândalo, sobre a carteirinha de vacina, falsificação, que, se eu não me engano, foi no município de Duque de Caxias que foi feita essa inserção falsa de dados em sistema público, que é o crime que estão acusando o Bolsonaro, como se fosse o Bolsonaro que tivesse ido a Duque de Caxias e inserir esses dados. É tão absurdo que, para o pessoal entender melhor, é como se alguém falsificasse o meu documento, um estelionatário pegasse um documento meu e falsificasse, fizesse, sei lá, um pedido de crédito em alguma instituição, e eu fosse obrigada a pagar e ainda fosse processada pelo que o estelionatário fez. Que até agora ninguém falou quem é essa pessoa que fez e com que objetivo essa pessoa fez essa inserção falsa de dados. Aliás, esse é um tema bem recorrente, muito esquisito no cenário político nacional. Basta lembrar do caso Adélio Bispo, que teve a sua entrada ali registrada na Câmara dos Deputados casualmente no mesmo dia da facada, e mais recentemente a gente teve um caso de inserção de dados falsos nos Estados Unidos, o que me deixa mais estarrecida ainda, que é o caso do Felipe G. Martins, que ele não viajou, ele está preso porque viajou para os Estados Unidos,
o que já seria um absurdo em si, porque viajar para os Estados Unidos não é crime, mas ele não viajou. Só que esses dados foram inseridos num sistema. Quem nos Estados Unidos que queria prejudicar o Felipe G. Martins? A gente sabe que a esquerda ela é organizada em nível mundial, e a gente pôde ver isso quando os deputados foram para Washington e a esquerda brasileira conseguiu se movimentar com o deputado que é o correspondente do Soros lá na Câmara dos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, e eles conseguiram fazer com que a audiência não ocorresse, ela teve que ser postergada, né? Então a gente sabe que a esquerda é organizada em nível mundial e agora resta saber quem são essas pessoas que fizeram essa inserção de dados. Agora, com relação ao caso das joias, da venda das joias, as joias também não foram vendidas. É tudo um não problema, porque a carteirinha de vacinação, assim, não afeta em nada a vida do povo brasileiro, o dia a dia do povo brasileiro, se o Bolsonaro falsificou ou não. Só que ele também não falsificou, não foi ele. Alguém fez isso para prejudicá-lo, tá mais do que claro. No caso das joias, também, as joias já estão em poder, se eu não me engano, do acervo, ou parece que no Banco do Brasil, uma coisa assim, mas já estão em poder do Estado. Elas não sumiram, elas estão no lugar onde elas deveriam estar, no acervo, não foram vendidas, não tem dinheiro nenhum, e ainda assim eles continuam insistindo nessa história. E as joias do Lula? E os presentes do Lula? Os presentes da Janja? Bom, esses estão sob sigilo de 100 anos. O presidente que se elegeu prometendo quebrar todos os sigilos não para de impor sigilos. E aí me leva à conclusão do comentário: será que eles estão fazendo isso para acobertar o desastre que tem sido o governo Lula? Porque o governo Lula ele está tão desastroso, que até os jornalistas da Rede Goebbels e da grande mídia já admitem que tá ficando cada vez pior. Então, talvez para ter algum assunto, para desviar o foco do péssimo governo que nós temos atualmente no Brasil, eles inventem esses escândalos que, na verdade, são não escândalos. Perfeito, Paula. Tudo isso daqui é muito artificial, realmente. Toda essa história das joias, gente, é absurdo, porque qual foi o prejuízo para os cofres públicos? Zero. Não teve nem sequer 1 centavo de prejuízo aos cofres públicos. E em algum momento o Bolsonaro pegou algo do acervo, né, que deveria ser público lá da presidência? Não, porque no momento em que ele recebeu esses presentes, fez o trâmite normal, foi lá para uma parte da presidência que faz a classificação dos presentes, e os presentes foram classificados como personalíssimos. Então, se alguém errou, foi algum funcionário, né, que é um funcionário de carreira, que já trabalha já há vários mandatos de outros presidentes fazendo o mesmo serviço. Né? Então, se alguém errou, foi ele. E aí o que a Paula comentou. Por que o relógio, né, que o Lula está sempre andando por aí, foi classificado como presente personalíssimo, e esse relógio que o Bolsonaro ganhou, não? Qual que é a diferença? Qual que é o critério técnico? Né? Eles gostam tanto de falar em critérios técnicos. Qual que é o critério técnico para dizer que o relógio do Lula é personalíssimo e o relógio do Bolsonaro não é? Qual que é a diferença? Né? Então, assim, é muito artificial. Essa história do cartão, a Paula explicou também já muito bem, né? Não faz nenhum sentido. Uma coisa é, houve a fraude? Houve. Agora, o Bolsonaro participou da fraude? Não há evidência sobre isso. Não há nada, zero evidência de que o Bolsonaro sequer soubesse de que isso havia sido feito em nome dele. Né? Então, assim, muito fraco, muito fraco tudo isso. É realmente uma cortina de fumaça, são narrativas, e eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Tem a ver com uma outra notícia que saiu no dia de hoje, né? Que tem a ver com essa aqui, que é o Lula desistindo de viagens a estados em que perdeu para Bolsonaro. Por quê? Por que o Lula não quer ir para os estados que o Bolsonaro venceu? Porque ele sabe que vão chamar de ladrão. Ele sabe
que os eventos dele vão ficar vazios, ele sabe que se ele for andar na rua, né, as pessoas vão xingar ele no meio da rua. Ele sabe disso. E isso incomoda. E sabe o que mais incomoda o Lula? É quando ele vê aquelas imagens, tipo que a gente mostrou aqui ontem, do Bolsonaro lá no Pará, né, e aquela multidão ali gritando o nome dele. Isso incomoda. Então, assim, já que eles não conseguem acabar com o Bolsonaro politicamente, eles criam narrativas. Porque no jogo justo, não consegue, não tem como. Agora, vamos tentar criar narrativa, vamos ver se pelo menos aquela galera que assiste Globo, né, aquela galera que só ouve CBN, né, essa galera que só lê Folha de São Paulo, vamos ver se pelo menos para essa galera a gente consegue convencer de que o Bolsonaro fez algum tipo de crime. É ridículo, gente. São anos e anos de investigações, de narrativas, de acusações falsas, e o máximo que eles conseguiram foi isso. Assim, se alguém tinha alguma dúvida, tá, da honestidade do Bolsonaro, do governo anterior, agora eu acredito que ninguém tem mais. Porque a devassa que foi feita, a perseguição, a quantidade de inquéritos intermináveis que foi feito com o Bolsonaro e todas as pessoas mais próximas a ele, eu acho que não tem comparação na história desse país e talvez até do mundo, tá? Óbvio que eu não tenho como afirmar isso, mas sem dúvida está entre os mais perseguidos, entre os mais investigados. E a melhor coisa que eles conseguiram fornecer foi essa história das joias, que a gente sabe que não houve crime ali, tá? O máximo que pode ter havido é uma questão de que para você vender, você tem que avisar antes, né? Ou seja, é uma questão muito mais burocrática, tá, do que uma questão penal. Não houve roubo. Em nenhum momento ele tirou algo que tinha sido classificado, né, como não personalíssimo e levou como se fosse dele. Não, isso não aconteceu. Tá? E quem falar o contrário, mente. Porque quem já analisou os documentos sabe que tem lá o laudo da presidência classificando esses objetos como personalíssimos. Tá? Então, em nenhum momento houve isso, de classificar de um jeito e ele tratar de outro. Não houve isso. Tá? E a do cartão de vacina, vocês já sabem também que a ideia é alimentar ainda mais uma narrativa. Então foi só isso. Toda essa história, anos e anos, inquéritos intermináveis, investigações, perseguição, busca e apreensão, matérias no Fantástico, no Jornal Nacional, tudo isso deu em quê? Em dois indiciamentos pífios.